Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos para mais um evangelho. Oh, coisa boa. Tô terminando de arrumar minha baguncinha aqui, minha água, ó. Turma, boa noite. Como eu falo, bom dia também, boa tarde para quem vai assistir depois, né? O evangelho. Importante a gente estar aqui fazendo evangelho no lar, não importa se é ao vivo ou não, mas tem que se programar, tem que ser feito, né? Me fala uma coisa, amores, amorecos e amorecas. Vocês estão ouvindo direitinho a minha voz e o som? Me fala. Me diga. Enquanto vocês estão percebendo, se está ouvindo. Sim, tá ouvindo. Legal, legal. Gente, não esqueçam então de pegar a água para ser fluidificada, tá? Minha garrafinha tá aqui. O som tá ok. Beleza. Então, pegando a água para ser fluidificada individualmente, viu, gente? Ótimo, individualmente, tá? Cada um com a sua necessidade, cada um vai receber o remedinho que precisa, viu? Então, seja copo. Até hoje a Cleo pediu ela falou, mãe, posso colocar chá para fluidificar, para eu tomar depois? Pode fluidificar o chá, sem problema, tá? Então, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Eu vou começar dando a nossa dica de filme. Cadê meu olho? Tá aqui. Sem meu olho não vai. Tá aqui. Dica de filme, gente. Eu vou falar, mas eu não lembro se... Eu acho que eu não... Vocês me falam, tá? Se eu já disse esse título, mas eu acho que não. Se eu já falei, a gente passa para outro. Você assistiu Charlatão, Gi? Muito legal. Isso. E tá nessa nossa temática espiritualista, né? Boa noite para quem tá entrando agora. Queridos, queridas. Bora, colocando água para fluidificar. Corre. Ó, o nome do filme eu assisti no YouTube, Nem por Cima do Meu Cadáver. Alguém aqui já assistiu? Adorei, Gi. Nem por Cima do Meu Cadáver. Ele é um filme muito bacana, com a produção bacana, atores bons. Então ele é um misto de comédia, tá? Nem por Cima do Meu Cadáver. E tem essa parte de espiritual, que trabalha inclusive a obsessão. Bem legal. Bem legal. Assistam e depois vocês me falam, tá? Então é isso. Água para fluidificar. O Nem por Cima do Meu Cadáver eu não falei, né, gente? Então eu posso aqui anotado. Então eu não... Deixa eu riscar aqui. Dica dada. Tá chovendo aí, gente, na casa de vocês? Aqui deu uns pingos. E agora tá bem fraquinho, Hoje fez um calorão, né? E essas chuvas em alguns lugares. Em algumas cidades, em alguns bairros. Nem por Cima do Meu Cadáver, Fabi. Nem por Cima do Meu Cadáver. É o nome do filme. Vocês vão gostar. Com certeza. Uma garoa, né? Fê. Que bom, tava seco, né? O tempo tava seco. Então vamos entrar com a nossa
mensagem inicial, gente, já, ó, mandando bala no nosso evangelho. Aqui foi bem rapidinho e tá calor. Exatamente. Eu tava com o ventilador ligado até agora, mas eu desliguei. Ele tá aqui atrás, na sala. Então, hoje é uma mensagem, para eu ter certeza, ímpar. Hoje é ímpar. Então, já mentalizando, viu, gente? Já entrando aqui O Lu tá falando na Moca. Ainda tá garoando aqui. Tá pingando. Tô vindo pelo todo. Já entrando na sintonia, né, do Evangelho. Sabendo que a espiritualidade já tá aqui pronta para estar junto, para ajudar, para impulsionar a nossa evolução, o nosso aprendizado, né? E tentar se conectar, sentir, né? Muita gente relata que sente fisicamente, né? Alguns toques. Eu acho isso maravilhoso. Então, ó, vamos lá, mensagem ímpar. O que a espiritualidade vai mandar para nós? Nossos mentores. Mensagem 161. Ninguém tem mais sorte do que você. Você tem tanta sorte, e essa sorte eles colocam entre aspas, tá? Você tem tanta sorte como qualquer outro. Não inveje a dele. Ter sorte não é ganhar na loteria ou ser feliz nos negócios. Nem tudo corre bem para os que recebem dinheiro fácil. Podem ser vítimas das facilidades. A sua sorte está dentro de você. Construa um paraíso de alegria e paz. Nossa, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Basta você querer o bem para todos. Ser otimista. Ter fé em Deus e em si mesmo. Compreender que Deus não tem preferências. Então, esse compreender que Deus não tem preferências é uma forma de se sentir seguro. Que mensagem, meus amigos. Meu Deus. Né? Eu há muito tempo, eu já tirei essa palavra, né? A não ser que seja brincando. Sorte. Não existe sorte, gente. Existe mérito, né? E ele fala aqui, ó. A sua sorte está dentro de você. Construa um paraíso de alegria e paz, né? O que Jesus fala? A paz está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Então, como ele fala aqui, eu posso ter o melhor negócio do mundo, que me dê muito dinheiro, mas eu não tenho paz, né? Eu não tenho esse reino de Deus no meu coração, na minha alma. Aqui ele fala, basta você querer o bem para todos, para ter paz, né, gente? Esses dias eu ouvi essa frase que eu achei perfeita. Como é que eu quero paz para mim se eu tiro a paz do outro? Mestre Reinaldo, que honra ter você aqui comigo, viu, com a gente. O Caro, para quem não sabe, ele tá como Caro Hormiga. Ele é o nosso mentor da nossa caravana de luz das sextas-feiras que a gente vai pra rua. É um anjo na minha vida.
Então, como é que eu quero ter paz se eu tiro a paz do outro? Eu nunca vou ter paz enquanto eu estiver tirando a paz do outro. Então, basta você querer o bem para todos. É um dos caminhos, né, da gente ter essa sorte na nossa vida. E aí, claro, à medida que a gente vai entendendo isso aqui, mesmo que eu não tenha essa parte financeira fortalecida, eu vou caminhando, essa sorte vai vindo para mim, porque eu tô fazendo a minha parte, né? Então eu digo que é matemática, né, gente? A vida é matemática. A vida é matemática. Que mensagem linda, maravilhosa pra gente começar o nosso evangelho. Então vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo, gente. Respira fundo. Sente essa energia que a gente tá envolta. Sente a presença da equipe espiritual que toda segunda-feira, no nosso caso, aqui às 9 horas, tá presente. Se você faz o teu evangelho em outro dia, em outro horário, pode sentir essa presença, você vai sentir também. É a nossa conexão com Deus, com as coisas de Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, agradecer esse momento, agradecer a nossa vida, agradecer a nossa presença física aqui na Terra, evoluindo, seguindo esse caminho reto, que a gente não se perca nunca nos atalhos, como nos diz a mensagem, que a gente não se perca nas facilidades, porque a gente já sabe o fim, a gente já sabe o destino desse caminho. Não é bom, tenhamos a certeza, não é bom. Que a gente possa ser exemplo para aqueles que convivem com a gente, para aqueles que a gente vai passar e deixar o exemplo, deixar o nosso legado. Gratidão ao nosso Pai maior, que é Deus. Gratidão a Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo, nosso mestre, nosso guia. Gratidão aos nossos mentores, gratidão à equipe espiritual que vem nos auxiliar durante o Evangelho. Gratidão aos nossos entes queridos que já partiram, mas que continuam vivos, vivos mais do que nós, que estão aqui presente com a gente. Gratidão aos irmãos desencarnados que enxergam a luz do Evangelho e são atraídos por ela para evoluírem, para encontrar. Nós somos esse caminho de luz para esses irmãos perdidos no plano espiritual. Gratidão, sejam muito bem-vindos ao nosso lar. Agradecemos a todos que vão fazer o trabalho da fluidificação das nossas águas, que vão higienizar os nossos lares, que vão fazer os tratamentos, os passes. E do fundo da nossa alma, com todo amor, iniciamos mais um evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bora para nossa leitura hoje. Para variar, né, gente, mais uma chinelada na nossa orelha. O tema é o fracasso de Pedro. O fracasso de Pedro. Jair, boa noite. O Jair tá chegando agora, ele tava palestrando no Centro Espírita, né? Que assim seja, graças a Deus. Tá perdoado porque chegou atrasado, porque tava palestrando. Aqui, no fracasso de Pedro, a gente vai estudar
uma passagem de Mateus, que está no capítulo 26, que diz assim: e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então vamos ver o que o Emmanuel fala pra gente. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Se enquadraria a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade, quer dizer, a queda do Pedro, né? Foi uma fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, neste particular, é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. E vê, né, gente? Uma pessoa que conviveu por anos com Jesus. Grande número de discípulos modernos, nós, participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto nos esclarece o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quer dizer, olhando para o hoje, olhando para o mundo. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando, quer dizer, colocando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. De longe, né? Para finalizar, todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Isso aqui a gente pode colocar até num futuro, né, gente? Não aqui na Terra, mas no plano espiritual. Quando a gente fracassa, a gente vai chorar, sabendo que o tempo que a gente perdeu. Então, eu vou ler aqui as minhas considerações para a gente entender um pouquinho melhor e aí a gente vai debatendo junto aqui. Essa primeira frase aqui, gente, do Emmanuel, que ele fala: o fracasso, como qualquer êxito, tem as suas causas positivas. Quer dizer, ele fala que mesmo os nossos erros, as nossas quedas, né, os nossos fracassos, vão trazer alguma coisa positiva, se a gente começar a analisar, né? Porque, claro, essas nossas quedas, né, os nossos fracassos, gente, acontecem, como ele fala, acontecem por causa da nossa invigilância, por causa da nossa imaturidade espiritual. E, claro, as nossas imperfeições. Aqui, ninguém é perfeito. Absolutamente ninguém. Todo mundo erra. Todo mundo erra, né? Mas
É sempre depois do fracasso, que eu acho isso ótimo, né? Que a gente começa a mudar as nossas atitudes, né? Pelo menos é o que se espera. É quando a gente começa a querer saber o porquê, né? A razão da nossa queda. Onde foi que eu errei? A gente começa a se questionar, né? E isso, gente, vai fazer a gente despertar espiritualmente. A gente erra, a gente cai, a gente começa a querer saber onde eu errei para eu não errar de novo. A gente vai despertando espiritualmente, né? A gente pode até fazer aqui uma ligação da lei da destruição, que está aqui no livro dos Espíritos, né? Tem a lei da destruição e depois vem a lei do progresso, né? Que, aliás, são duas leis que andam juntas, são casadas, né? É um casamento. Então, tem a destruição e aí vem o progresso. E a doutrina espírita, gente, ela deixa bem claro, né, pra gente, nessa questão ela é muito clara quando ensina que a gente aqui na Terra, por a gente ser imperfeitos, a gente ainda precisa da dor, a gente precisa do sofrimento, pra gente valorizar o amor, né? A gente precisa passar, como se diz, pelo vale das sombras para valorizar a luz, né? É o que a gente falou da paz. A gente precisa sofrer para quando a gente encontrar a paz, a gente valorizar. Opa, eu tô no meu momento de paz, eu encontrei a paz. Então eu não vou repetir o que eu fiz. A gente ainda é assim, né? A gente não fala... não é pelo amor, é pela dor ainda aqui na Terra. Mas a gente tá começando a virar essa chavinha, né, gente? Tenho certeza disso. E o fracasso, ele vem pra gente para que a gente mude as nossas atitudes, as nossas escolhas. Ele vem para que a gente mude a nossa rota, né? O nosso caminho de erros, de escolhas erradas, até para que a gente chegue no plano espiritual com menos erros, né? Que é o que a gente falou lá no início, do que inclusive é o final da mensagem aqui. Não, falei besteira, é o final da mensagem do Emmanuel. Pra gente não chegar no plano espiritual com esse choro. Então a gente tem um fracasso aqui na Terra. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, né? Ele fala, a gente sabe, negou Jesus. Ele não negou uma, ele negou 3 vezes Jesus. Ele, como fala, ele seguiu Jesus de longe. Ele se afastou de Jesus, né? E isso, esse fracasso para ele tem sim ponto positivo, porque ele entendeu, né? Com esse fracasso, Pedro entendeu verdadeiramente que não seria negando Jesus, não seria se afastando de Jesus e não seria também com medo, né? Que ele teve medo naquele momento. Não seria dessa forma que ele levaria, gente, o evangelho para o mundo, a boa nova, né? Como se diz, para o mundo. E claro, né? Vamos, como se diz, vamos bater a real aqui. Se Pedro tivesse admitido que ele era um seguidor do Cristo, o que aconteceria com ele? Obviamente, ele morreria junto com Jesus, né? E aí ele não teria dado essa contribuição gigantesca
que ele deu para a obra, né? Para a obra de Jesus. E ele se viu, ele viu o quanto ele fraquejou. Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu verdadeiramente. Então, a partir daí, o que acontece? Ele se torna, como a gente aprendeu, a gente já falou inclusive aqui, né? A pedra, né? Ele se torna a pedra fundamental, a pedra principal, como Emmanuel fala, que tornou esse movimento do cristianismo forte. E o fracasso que como ele fala, né, gente? O fracasso do Pedro não foi o destino, não foi o acaso. Não. O fracasso dele foi consequência das escolhas erradas dele. Assim como a gente faz. Tá? Então, ele errou, né? Pedro errou porque ele se afastou de Jesus e não manteve firme a convicção dele. Aí como ele fala, né? Pedro seguiu Jesus de longe quando ele se senta entre os criados do sumo sacerdote, né? Que depois eu coloquei alguns exemplos aqui que vai linkar com isso aqui. Então ele se afastou quando ele senta junto com os criados. E ele teve essa postura passiva, né? Quando ele não age, não tem atitude nenhuma para ver o fim. Né? Qual é o fim? Jesus sendo crucificado, então ele ficou quieto. Né? Ele ficou nessa postura passiva. Então, a gente faz isso, né? Claro. Então ele faltou, o que faltou para ele? Vigilância e compromisso, eu acho, né? Naquele momento decisivo com Jesus. E aí, que eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E a gente também nega Jesus, por exemplo, em casa, quando a gente evita defender alguém, né? Da nossa família, quando a gente evita defender um familiar, alegando esse familiar numa situação injusta, né? O cara tá numa situação injusta. Isso serve no trabalho também, viu, gente? Então, o que eu vou alegar? Eu não quero entrar em conflito, não quero me meter em conflito, então eu me afasto, sabendo o que tá errado, podendo defender. Eu me afasto de Jesus. Né? Porque Jesus está lá naquele momento. Um outro exemplo, né? Quando eu tenho um sonho, edificante na minha vida, mas eu fico sempre analisando, estudando, né? Sempre esperando um momento ideal, um momento certo, mas eu não tomo atitude, né? Eu não faço nada. Eu estou seguindo Jesus de longe. Quando eu tenho, que eu falo que dá para linkar, né? Com Pedro. Quando eu tenho, a Gi fala que nós nos afastamos de Deus quando temos atitudes egoístas, claro. É do ser humano, né, Gi? Por isso que é o vigiar. Quando eu tenho a minha fé forte, quando eu tenho a minha ética, a minha honestidade,
mas eu só pratico quando me é conveniente, né? Que é aqui o caso do Pedro. Ele ficou passivo, né? Ele tomou essa postura passiva, que é no nosso caso. Eu posso agir de maneira ética, né? Eu tenho a minha fé, eu sou espírita, né? Eu sigo a doutrina espírita. Uma pessoa da Igreja Católica, um católico pode me perguntar, eu não vou mudar de opinião, né? Uma pessoa evangélica, eu não vou mudar minha opinião, eu não vou agir de maneira conveniente. Então, se eu só pratico, né, quando me é conveniente, eu estou me afastando de Deus, de Jesus, no nosso caso aqui, né? Então, gente, para terminar, o fracasso, eu acho que na maioria das vezes não é falta de capacidade nossa, não. Nós somos capazes, sim, né? A gente não fala que nós temos o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos capacidade. Agora, o que falta em nós, gente, é a firmeza, é a coragem, né? Quando eu tô em determinada situação, me falta perseverar, né? Então, é a firmeza, como faltou lá com Pedro, a coragem, a firmeza. Então, é pra gente analisar. Se de repente eu tive algum fracasso em algum ponto da minha vida, com a minha família, no meu trabalho, não é falta de capacidade. E quando a gente passa, gente, uma encarnação seguindo Jesus de longe, se afastando do Evangelho de Jesus, das lições de Jesus, certeza, a gente vai ter quedas, a gente vai ter fracassos, mas não vai ser pelo acaso, né? Como ele fala lá, fatalidade, destino, não. Vai ser por conta das nossas próprias escolhas. Certo? Finalizo aqui as minhas considerações. Aqui, só para terminar, esse último parágrafo, eu coloquei do último parágrafo, né? Que ele fala: todos os aprendizes nessas condições que somos nós, naturalmente, quer dizer, se a gente passar uma vida, né, seguindo Jesus de longe, sem praticar o Evangelho, tá? Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Amargamente, tá? A Fabi fala aqui, ó, ter coragem significa agir com o coração, ter a vocação forte. É saber se você tá agindo no bem, se a tua intenção é o bem, é ajudar, você sabe que você vai fazer diferença, toma atitude, né? Tem que ser pensada, mas toma atitude. Como a gente fala sempre, planta a semente. Coração forte, eu imaginei que fosse, né? Agir com o coração forte, a alma elevada, né, Fabi? A alma elevada. É isso. Então, pra gente terminar, uma questãozinha do Livro dos Espíritos, que a gente tá falando da parte de Deus, questão número 11, no capítulo Deus, tá? Atributos da divindade. Saiu errado, Fabi, é o corretor. Esse corretor a gente passa cada vergonha, né? Atributos da divindade, questão número 11, onde Allan Kardec pergunta assim: será dado um dia
ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos respondem: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Senhor, já imaginou, gente? Quando a gente tiver obscurecido pela matéria, quando não mais estiver obscurecido pela matéria, e a gente tiver com o nosso espírito em perfeição, a gente vai ver e vai compreender Deus. Então, sim, né? A gente um dia a gente vai compreender melhor, sim, Deus, mas isso vai depender totalmente da nossa evolução, do nosso progressos, do nosso espírito, né? Meu Deus, Gi, põe reencarnação aí, hein? Mas assim, lembrando de que, gente, a gente vai sempre, na nossa evolução, a gente vai reencarnando em planetas melhores, né? E como ele fala, então, gente, no nível que a gente tá com a matéria, com os nossos desejos, com as nossas imperfeições, é impossível, mesmo porque, por isso que a gente ainda não consegue agir 100%, agir não, eu falei errado, respeitar 100% as leis divinas, porque a gente ainda tem a imagem de Deus, uma coisa muito longe, né? Muito distante de nós. Mas à medida que a gente vai evoluindo, que eu acho que inclusive a gente já está num progresso bem legal, né? A gente já consegue entender essa questão da lei da ação e reação, a lei do retorno. A gente sabe que a vida não acaba com a morte, pelo contrário, a vida verdadeira não é aqui, é a vida espiritual. Então a gente tendo isso muito forte dentro de nós, a gente começa a ter uma noção melhor de Deus, né? Então, fica mais fácil da gente respeitar, seguir as leis de Deus, né? Tem filminho, Lu? Tem filminho. Deixa eu tirar minha bagunça daqui. Tem filminho. Esse filminho é muito... 30 segundinhos, é bem pertinente com o nosso tema de hoje. Então, por ser 30 segundos, gente, prestar bastante atenção. Porque ele começa e termina rapidinho. Deixa eu procurar aqui. Peraí, achei. Deixa eu dar uma pausa na nossa musiquinha, depois a gente volta para fazer oração. Ó, bastante atenção no que Jesus fala, tá? As coisas vão mudar, mas fica perto de mim enquanto elas mudam. E eu perdoo vocês. E vocês não precisam me perdoar, porque o meu espírito nunca vai deixar eu abandonar vocês. O sofrimento de Jesus. Coisas vão mudar. Então Jesus sabia, né, gente? Jesus sabia, assim como Jesus sabia que Pedro ia se afastar dele, já estava se afastando, ele sabe que com a gente é assim. Então o que ele fala? As coisas vão mudar, mas não se afasta de mim. Então o sofrimento vai vir, a dor vai vir, mas não se afasta de mim, não se afasta dos meus ensinamentos, não se afasta do evangelho. Que aí você vai ser feliz, você vai vencer. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para terminar o nosso evangelho. Vamos fechar os olhos. Respira bem fundo.
Sente essa energia, espiritualidade finalizando os trabalhos, os nossos mentores felizes, os nossos entes amados felizes, porque vão retornar para o plano espiritual mais instruídos, sabendo que a gente vai ter sempre esse encontro. Vamos sentir essa energia de Jesus. Imagina o seu lar nesse momento, ou imagina, manda essa energia agora para onde você quer que vá, imaginando esse lar todo iluminado, a luz de Deus, todo canto desse lar, recebendo essa luz, a espiritualidade junto de nós, e tenhamos sempre a certeza que caminhando os passos de Jesus, a gente não vai errar, a gente não vai cair, a gente não vai fracassar. Vigilância sempre, sempre, até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Para nós, ajudando, fazendo bem. O nosso caminho vai ser de amor, vai ser feliz, vai ser de paz. Como a gente falou lá no início, vamos encontrar a nossa paz levando a paz para o outro. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, fez os passes, os tratamentos. E com mais esse alimento espiritual a gente vai enfrentar uma semaninha que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada. E finalizamos o nosso evangelho de amor dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Compartilhem o evangelho e nos vemos segunda-feira que vem. Semaninha curta, temos feriado, né, do dia 1º de maio. Tá bom? Já podem beber a água. Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus, que Ele nunca abandona a gente. Ótima semana, gente. Vocês estão no meu coração e na minha vida. Tamo junto, viu? Até segunda-feira, gente. Uma semana maravilhosa. Amém.